Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui a vossa presença neste final de tarde. Como sabem, esta já é a segunda sessão de um ciclo de conversas mais alargado no âmbito do Pacto do Porto para o Clima e também dos desafios climáticos que a cidade tem neste momento. Hoje focamos-nos na mobilidade sustentável, temos vários temas em cima da mesa. Agradecer naturalmente aqui aos nossos convidados, que é a nossa moderadora, a engenheira Teresa Stanislau, fará o favor depois de os apresentar e também lhes dar a oportunidade de falar, mas essencialmente quero agradecer aqui a vossa presença e o contributo que depois também possamos todos dar nesta conversa. Muito obrigado. Passo assim à engenheira Teresa Stanislau. Olá, boa tarde a todos e antes de mais muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela vossa presença aqui, porque realmente é o mais importante. Eu venho-vos cá, pronto, além de moderar esta sessão, eu não tenho coisas muito interessantes e novas para dizer, isso será com os nossos oradores, eu vou mais provocá-los do que outra coisa, mas antes disso eu gostava de vos dar nota daquilo que têm sido os últimos 10 anos no Porto, grosso modo. Nós em transportes temos um bocadinho o vício de pensar em décadas, eu pelo menos tenho esse vício, eu não gosto muito de pensar no próximo ano, gosto de pensar na próxima década. E a minha cabeça já não está muito em 2030, confesso. Para mim 2030 é amanhã e eu já estou muito no 2040 e o que nós vamos falar hoje, embora para alguns possa parecer, ok, é o futuro, é para aqui que vamos rumar, para mim já é uma realidade. É isto que está, no fundo, formatado e é assim que nós vamos ter que agir e ir mais além se nós queremos que o planeta continue cá cada vez melhor para nós. E no fundo enquanto cidade, quais são os desafios que se colocam neste momento na área da mobilidade para tornarmos isto uma realidade e irmos ainda mais além. E eu diria que nós temos dois vetores muito grandes. Um pelo lado da tecnologia, da frota das viaturas, ou seja, algo muito engenharia, muito tecnologia, muito números. E depois temos outro que é a cultura e os hábitos das pessoas. E aí nós também temos que fazer alguma coisa. Nós não nos podemos limitar a desenvolver, isto é tudo espetacular e esquecermos que as pessoas têm hábitos, têm gostos e necessidades e que essas necessidades vão mudando. Então, no fundo, qual tem sido a estratégia dos últimos 10 anos, chamemos-lhe assim, da cidade? Ela olhou para a infraestrutura, olhou para a cidade, aquilo que a cidade tem, como é que estava, o que é que podia dar e em que é que se podia tornar. Para os parceiros são muito importantes. Não adianta nada nós mudarmos se não envolvermos os operadores de transporte, os operadores logísticos que nos vêm cá falar, aqueles que têm novos negócios nas áreas, não serve mesmo de nada. Mas não basta ver acontecer, é preciso regular. E, portanto, a questão da regulação e o papel, no fundo, das cidades e do Estado na regulação. E depois, claro, temos a questão dos facilitadores da tecnologia, inclusive para a mudança cultural. Então, o que é que aconteceu na cidade, grosso modo, olhando para infraestruturas e equipamentos, ou está a acontecer? Uma coisa que acho que já todos aqui ouviram falar, que foi do terminal intermodal de Campanhã, toda a gente fala do terminal, é o TIC, ninguém o vê, porque ele tem uma coisa fenomenal, ele alberga imensos autocarros por dia, mas nós só vemos verde, conseguimos passar na VCI e ver uma grande mancha verde com novas árvores a surgir, e o que se prevê é, hoje em dia nós já conseguimos ir para 41 destinos finais diferentes utilizando este terminal, ou seja, os autocarros que chegam à cidade não passam dali, ficam ali, aqueles que vêm de longe, expressos, internacionais e afins, e com isto aquilo que se previa era virmos no fundo a fazer uma grande redução de cerca de, como é que era? 1776 TEP em petróleo equivalente, era o que se dizia na altura do processo, que no fundo o terminal traria. Mas a estratégia não se resume a um terminal, porque acho que já quem lá passou diz, isto tem muita coisa. Isto resume-se a um anel, se vocês olharem para o Porto tem o Rio e depois tem dois anéis, um chama-se VCI e o outro chama-se Circunvalação. E olhando para isto, a estratégia do município foi, quanto mais os deixarmos no anel, melhor. Então temos um TIC, para quem vem de Nascente e parte sul, vamos andando um bocadinho e temos ali A3 e A4 e estamos em plena Asprela. E aquilo que acontece é que a Asprela, por natureza, foi sempre um grande polo intermodal. E, portanto, aquilo que também acontece é que agora, muito em breve, há vários autocarros que vêm de fora do Porto e que vão terminar a sua viagem na Asprela. E a partir daqui as pessoas são servidas pela rede urbana. Otimizam os meios que já existem, ao fim e ao cabo,
e reduzimos emissões. Isto, para vocês terem bem noção, isto representa uma redução de 6.000 km por dia, em que autocarros andam pela cidade todos os dias a fazer isto. O que mais é que se faz nesta área dos autocarros? Pronto, temos estes dois, temos ainda a zona da Boa Vista, que já tinha o terminal da Casa da Música. Neste momento ele está em obras, um bocadinho manco, mas vai funcionando em complemento com o Bom Sucesso. E temos ainda o terminal mais central, o das Camélias, porque ao fim e ao cabo há quem tenha mesmo que vir de sul pela Ponte do Infante, e o ponto mais próximo que tem é o terminal das Camélias, que também está requalificado e abrirá também no dia 1 de junho. Ou seja, no dia 1 de junho, em princípio, esta parte da infraestrutura estará em bom andamento. Não direi que está fechada, porque as coisas nunca estão fechadas, mas está em bom andamento. Também já estamos a estudar como é que os autocarros elétricos vão carregar na cidade, não só os da frota da STCP que nós vamos aqui ouvir falar, que a STCP trata, mas todos aqueles que venham de fora, dos vários operadores. Afinal de contas, até onde é que a cidade os pode servir em termos de carregadores? Também andamos a estudar essa questão. E falando em carregamento elétrico, não sei se vocês já perceberam, mas no Porto fala-se muito da questão da falta de carregadores elétricos para as viaturas, para os automóveis individuais. O Porto foi uma cidade que foi expandindo, no fundo, em parceria com os operadores privados. Aquilo que fez foi regular, portanto, estamos a pegar noutro vetor de intervenção, na regulação, e dizer como é que os operadores privados, no fundo, poderiam chegar à cidade, instalar onde e com que princípios esses carregadores, precisamente para permitir a quem usa a cidade carregar o seu carro e ter alternativas. Depois, claro, temos a expansão da rede de metro, que isto é óbvio, estamos a expandir rede de transporte público, rede muito mais sustentável, estamos com uma grande expansão neste momento. Isto não é responsabilidade apenas do município, é muito uma responsabilidade do Estado Central. Temos o Metrobus, estamos aqui no meio entre o autocarro e o metro, e mais uma solução, onde o metro não consegue chegar, onde o autocarro não chega, já conseguimos encontrar mais uma solução. E depois, claro, além de tudo isto, há o last mile, a mobilidade suave, há o andar a pé, há os serviços de partilha, há as bicicletas. Começamos a ver alguma expansão em termos de ciclovias. O PDM prevê que essa expansão seja ainda mais generosa, assim como a questão das vias dedicadas ao transporte público também vai já apontando alguma estratégia nesse sentido. Temos toda uma estratégia definida em termos de pedonalização de algumas áreas. Nós já começamos a ver aqui junto ao Mercado do Bolhão, já temos uma nova rua pedonal, e como estas, outras surgirão. Uma vez mais, o PDM e esta revisão que foi feita também aponta já neste sentido, e nesta perspectiva da década. Não é só o transporte que funciona na década, também este funciona na década. Em termos ainda da mobilidade suave e paralelismo sempre com esta questão da regulação, o Porto fez uma coisa um bocadinho diferente daquilo que foi feito no arranque noutros municípios, que foi, não abriu as portas logo a tudo. Aquilo que disse foi quantos veículos, no fundo, tipo trotinete ou bicicleta, a minha cidade suporta em sistemas de partilha. E não estamos a falar daqueles que as pessoas usam em casa e como lhes apetece e que cada um de nós tem. E, portanto, com base nisso, definiu uma vez mais um regulamento e conseguiu dizer: venham, mas venham com regras. E isso, de certa forma, conseguiu dar o exemplo. Foram criados pontos, interviram na infraestrutura. Foi aquilo que nós vemos na rua, umas coisinhas azuis que são os pontos de partilha. É onde todos nós podemos, no fundo, encontrar um veículo deste género e utilizá-lo. E, uma vez mais, a cidade, de uma forma de encontrar um equilíbrio, foi mostrando que existem novas formas de mobilidade complementares. Ou seja, já paramos os grandões no anel. Cá dentro já distribuímos pontinhos para os mais pequenos e as coisas vão surgindo. Ainda com esta questão da regulação também, mais na área da logística, se calhar algumas pessoas aqui dentro não se aperceberam tanto, existe uma coisa como as zonas de acesso ao automóvel condicionado. São zonas onde os carros não entram conforme lhes apetece, mas funcionam no inverso de um parque de estacionamento. Ok, entrem, mas fiquem cá o mínimo tempo possível. Façam o que tenham a fazer, descarreguem e tal, mas se abusarem, é cobrado. Vocês vão pagar pelo uso da infraestrutura. Mais coisas. E, no fundo, em parceria com os grandes atores da cidade, tivemos a intermunicipalização da STCP, que pode parecer que passa ao lado nesta questão da mobilidade sustentável,
mas o facto do município ter uma palavra a dizer sobre o principal e o único operador de transportes da cidade é um facto mesmo muito relevante. Neste momento, o município consegue definir, de certa forma, qual é a melhor rede, qual seria a rede ótima, se quisesse. Vamos imaginar que há meios ilimitados e que o município diz não há mais carros, não há mais nada. Hoje em dia teria um instrumento na mão para dizer como é que os autocarros deveriam funcionar e, juntamente com esta questão, houve todo um processo de renovação da frota da STCP que nós vamos ouvir falar. Dentro do próprio município houve um grande esforço de eletrificação de toda a frota, não só do município, mas também a nível das empresas municipais. Regulamentos e tal, eu já vos fui falando de alguns, não vos quero amassar, porque senão isto nunca mais acaba. Ainda bem, é sinal que muita coisa foi feita. Posso-vos falar de mais alguns planos, como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que incorporou muitas destas medidas que eu tenho vindo a falar, e a questão ainda do Plano de Logística Urbana Sustentável. No fundo, o município do Porto tem uma estratégia definida, ainda não está implementada, definida daquilo que pode acontecer com a logística. Já se preocupou, já estudou e já sinalizou quais são os problemas. E, portanto, já vai apontando algumas soluções. Depois existem muitas medidas muito pontuais, como, por exemplo, os descontos para os veículos elétricos em parques de estacionamento. Enquanto há cidades que optam por dizer, ok, estacionamento é gratuito, estaciona e carrega o teu carro, o Porto não fez isso. Aquilo que fez foi, se tens um carro elétrico, tens um desconto numa avença. Pronto. E eu diria que, assim, grosso modo, nos instrumentos em que o município podia controlar, eu caracterizei-os mais ou menos. E as pessoas? O que é que o município fez em relação à cultura e aos hábitos? Como é que mexeu? Neste processo houve uma coisa muito importante que se chamou, que é o PARTE. O PARTE, no fundo, permitiu a redução do tarifário de transporte público, isto é uma medida a nível nacional, e o que é que fez com a criação do Passe Família, que nós também temos, com a redução do custo de transporte no Passe urbano, nas 3 zonas, no caso do Porto, ou o Passe Metropolitano, e só temos passos de 30 euros ou 40 euros, portanto, em termos de preço, tornou-se muito atrativo andar de transporte público. Mas o Porto foi mais longe ainda. O Porto resolveu dizer às novas gerações, esqueçam lá as outras coisas, porque nós deixamos-vos andar de transporte público de forma gratuita até aos 18 anos. E o município suporta. Isto teve um efeito muito gradual, porque ele entrou na fase da pandemia, mas hoje em dia nós temos, assim, estabilizados cerca de 9 mil jovens que utilizam o seu passe e utilizam-no, eu diria, eles abusam do passe. Eles não usam só uma vez ou duas para ir para a escola. Aquilo que se vê é que as validações crescem constantemente. Todos os meses eles validam mais e mais e mais. Portanto, eles já abusam do transporte público. Isso é bom. E depois temos a outra ponta da faixa etária. Temos os maiores de 65, que hoje em dia também têm um programa dedicado, que é o Táxi Mais 65, e que lhes permite chegar às unidades de saúde em 12 viagens, portanto eles têm direito a 12 viagens desde que têm o cartão do município e pagam apenas 2 euros por essa viagem, o município suporta o resto do custo. Esta parceria com os táxis é muito interessante até porque os táxis também foram evoluindo na sua frota. Muitos deles já estão a passar a viaturas elétricas e, portanto, há sempre este compromisso e eles sentem este carinho por parte do município de apoiar, no fundo, a sua evolução. E depois o município tem, no fundo, ferramentas que ajudam. Tem o Explore Porto, que nos permite facilmente com uma chegar ao site e perceber aqui neste ponto, além dos pontos de interesse que eu tenho, perceber aqui à volta todas as paragens de autocarro, todas as praças de táxi, todos os pontos de partilha, o que é que lá tenho e para onde é que eu posso ir. E apoia projetos como o U-Bike, que no fundo fomentam o uso da bicicleta entre os mais jovens, e agora mais recentemente a aplicação do U-Share, que é basicamente partilha de transportes. Já houve umas coisas no passado similares, vamos ver como é que esta corre, esta é da FEB. Sim, grosso modo, é o que tem acontecido, entre tantas outras coisas que eu confesso que já não me consigo lembrar de todas. Mas em 10 anos acho que temos uma boa panorâmica e podia dizer que estamos em 2030. Chegamos a 2030, mas até lá o engenheiro Carlos Abreu vai nos mostrar, no fundo, o que a STCP anda a fazer em renovação de frota. Então, quem é o engenheiro Carlos Abreu? Tem formação em engenharia mecânica, todo o seu percurso profissional, ou quase todo, foi na STCP.
Ao longo de 34 anos, assumo a responsabilidade na gestão e direção nas áreas de planeamento de operação, gestão de motoristas, gestão ambiental e de energia, e nos últimos 5 anos, enquanto diretor da Unidade de Manutenção de Frota, acumula também o desenvolvimento e acompanhamento técnico de projetos nas áreas de mobilidade, sistemas de informação de transportes, descarbonização da frota e novas energias. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Dou-lhe a palavra. Com licença. Ok. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me agradecer o convite que foi feito em meu nome e em nome da STCP para estar aqui a conversar um bocadinho sobre aquilo que é o papel da STCP e aquilo que a STCP pode fazer para a mobilidade sustentável. Só 2 ou 3 pontos para... Enfim, eu admito que todos vocês conhecem bem a STCP, mas alguns pormenores. Nós operamos os 6 concelhos à volta, incluindo o Porto. Temos uma rede de perto de 500 km. Operamos 72 linhas, 69 de autocarro e 3 de elétricos clássicos, os elétricos antigos. Pouco mais de 2.500 paragens que servem esta rede que temos na área metropolitana. Em termos de números de 2022, a STCP transportou cerca de 69 milhões de passageiros. Ainda assim, não conseguimos chegar aos níveis de 2019, que foi o nosso melhor ano, portanto, pré-pandemia. 45 milhões de euros de faturação, ainda abaixo também de 2019, e em termos de oferta, 22,7 milhões de quilómetros. Aqui sim, a oferta já está acima daquilo que foi 2019. Só para comparar, em 2023, no primeiro trimestre, já conseguimos equilibrar praticamente com 2019 em termos de passageiros transportados. Em termos de faturação ou de receita, já estamos ligeiramente acima de 2019 e nos quilómetros percorridos também estamos acima, continuamos acima de 2019. Ou seja, estamos em recuperação e aproximamos-nos e esperamos vir a superar este ano os números de 2019. Em termos de caracterização da nossa frota, a nossa frota de autocarros tem 420 autocarros, está dividida nestas tipologias. A grande maioria são standard, são os mais versáteis. Portanto, standards 12 metros, 348. Temos também articulados e 2 pisos. E temos ainda uma pequena frota de autocarros minis para servir zonas de difícil penetração em termos de percursos. Em termos energéticos, ainda temos 67 autocarros movidos a gasóleo. O grosso da nossa frota é movido a gás natural e estamos desde 2018 a operar os primeiros autocarros elétricos na STCP e neste momento temos 20 autocarros. O percurso que temos estabelecido, ou que estabelecemos para a renovação da frota, está mais ou menos dividido nestes três capítulos. Entre 2018 e 2022, a preocupação foi basicamente modernizar a frota. Nós chegamos a 2018 com uma frota muito envelhecida. E, portanto, privilegiamos, acima de tudo, a substituição dos veículos mais antigos. A aposta foi essencialmente em veículos a gás natural. A partir de 2023, portanto, a partir deste ano, vamos fazer uma aposta total em termos de descarbonização. Portanto, todos os veículos que vamos adquirir para substituir a frota que temos já serão veículos zero emissões.
Numa primeira fase até 2027 vamos fazer a substituição completa dos autocarros a gasóleo e já alguns a gás natural, e depois na segunda fase da descarbonização, a partir de 2028, vamos fazer a substituição da totalidade dos carros com emissões de carbono. Isto está... Portanto, para fazer um bocadinho mais do detalhe daquilo que tem vindo a ser feito, nós partimos em 2018 com uma frota composta essencialmente por gasóleo e gás natural. Fomos fazendo a modernização da frota, foram diminuindo os autocarros a gasóleo, foram sendo eliminados, e neste momento, na situação atual, estamos com esta distribuição: 79% de autocarros a gás natural, 16% a gasóleo e 5% a autocarros elétricos. Estes 4 anos foram, em termos de autocarros elétricos, foram a fase de experimentação. Nós fizemos 2 aquisições de autocarros elétricos, uma de 15 unidades e outra de 5 unidades, e fomos acompanhando a evolução tecnológica dos veículos, porque inicialmente em 2018 os carros não tinham a capacidade necessária para corresponder às nossas necessidades de operação. Portanto, tinham pouca autonomia e, portanto, tinham que ser utilizados de forma muito específica e, portanto, não serviam exatamente aquilo que era as nossas necessidades de operação. Isso foi mudando ao longo do tempo. Para esta primeira fase da descarbonização que apontamos para este ano, temos já prevista e contratada um fornecimento de 48 autocarros elétricos, este já com capacidade suficiente para operar em qualquer linha da STCP, e, portanto, prevemos que até 2027 sejam substituídos todos os autocarros a gasóleo e alguns dos autocarros a gás natural, cerca de 80, serão também já substituídos por veículos elétricos. É o nosso objetivo chegar a 2027, ou final de 2027, com quase meio por meio em termos de autocarros a gás natural e autocarros elétricos. Na década seguinte, o objetivo será eliminar a faixa dos autocarros a gás natural e passar a ter exclusivamente veículos zero emissões. E, portanto, este será um dos nossos objetivos. Claro que nesta terceira década da nossa substituição ou do nosso investimento em frota, ainda poderá haver muitas evoluções tecnológicas e aquilo que hoje são veículos de combustão que poderão não servir as nossas necessidades, no futuro poderemos voltar eventualmente a ter veículos de combustão unicamente com combustíveis completamente diferentes que não emitam carbono ou que emitam uma percentagem muito pequena de carbono. Portanto, basicamente, o que eu trazia aqui em termos de apresentação daquilo que a STCP tem vindo a fazer e que pretende vir a fazer nos próximos anos para diminuir as emissões de carbono na cidade, tem a ver essencialmente com a aposta clara naquilo que é a mobilidade elétrica, porque nos parece que é neste momento aquela que melhor serve as nossas necessidades e as necessidades da cidade em termos de emissões. Portanto, assim, grosso modo era isto que eu tinha para vos apresentar. Estou à vossa disposição. Obrigada. Bom, nós vamos deixar as perguntas todas para o final, depois dos 3 oradores falarem. Nós agora vamos passar de autocarros a coisas mais
pequenininhas, e vamos falar com o Fabrício, ou melhor, ele é que nos vai, no fundo, falar connosco para já. Fabrício Cortale, não sei se disse bem o nome, diretor da Bird Sim, Portugal, é entusiasta de tecnologia e smart cities, tem experiência na construção de startups na Europa, Sudoeste Asiático, África Oriental e Médio Oriente. Na Bird lançou os serviços de micromobilidade em Portugal, Espanha, Itália e Emirados Árabes e teve um papel importante na definição do plano de mobilidade do Qatar durante o Mundial. Obrigado. Está bem, Pedro? Sim? Está um pouco alto. Não? Ok. Muito obrigado. Eu sou Fabrício, como estava a dizer Teresa. Claramente sou italiano, não sou português. Espero que o meu português seja bom para vocês compreenderem. E sou diretor-geral da Bird. Acredito que muitos de vocês já têm visto nas ruas as trotinetes platinadas e as bicicletas azuis. Pronto, somos nós. A Bird é... Bom, perfeito. A Bird é a empresa pioneira de serviço de micromobilidade no mundo. Foi a empresa que criou a indústria em 2017 em Santa Mônica. É uma empresa americana e já é muito grande. Já estamos na bolsa de Nova York. Estamos a operar em 450 cidades no mundo, em 30 países, e já tivemos feito 100 milhas de viagens em trotinetes ou em bicicletas. E especialmente aqui em Portugal estamos muito empenhados, temos 9 cidades operacionais, com uma frota bastante grande, um bocadinho mais grande que os autocarros do STCP, que são 7.000 trotinetes. E estamos nessas cidades, no norte, estamos... Boa, perfeito. Estamos em Guimarães, em Braga, depois estamos no Porto, Gaia, Espinho, depois na zona da capital, em Lisboa, Oeiras e Cascais, no sul em Faro, e temos mais cidades para vir cedo. E estamos muito empenhados na região, no país, estamos a fazer muitas parcerias com a EDP, com a Rede Expresso, por exemplo. No ano passado, durante as legislativas, oferecemos viagens grátis para ir a votar nas eleições. Então, estamos aqui para investir, estamos aqui muito empenhados no país e estamos muito contentes de estar aqui em Portugal. Como funciona a Bird? A Bird tem 2 elementos. Uma é uma aplicação e o outro são os veículos. A aplicação é muito simples. É uma aplicação que podem descarregar do Google Store, do App Store, ou do App Store. E quando tem a aplicação, podem ver o mapa com as localizações das trotinetes, que é aqui, porque as trotinetes têm GPS, estão localizadas. Depois tem que adicionar o cartão de crédito, ir a uma trotinete, digitalizar o código que está acima da tampa, acima da trotinete, e depois pronto, estão prontos para... Tem que ler as regras. Claramente aqui no Porto há regras, temos que respeitar as regras, não é, Teresa? É importante. E depois são prontos para andar. E se paga por minuto, aqui no Porto são 20 cêntimos por minuto, 10 cêntimos se vocês tiverem um passe mensal. E pronto. E no final da viagem, temos que estacionar as trotinetes num ponto de partilha, que estão sinalizadas na aplicação com uma P preta e estão sinalizadas nas ruas com o desenho azul. Os veículos são 2, temos trotinetes e temos bicicletas. A trotinetes são trotinetes que nós produzimos. Somos a única operadora de micromobilidade a desenhar e produzir trotinetes elétricas. Temos uma equipa de 100 engenheiros e é um veículo bastante avançado. Poderia parecer um toy, um brinquedo, mas tem 70 sensores de segurança e é um veículo muito avançado. E também temos bicicletas. Bicicleta é um bocado diferente, uma experiência diferente, é muito mais adequado para mulheres, as mulheres preferem mais esse tipo de mobilidade. Mas pronto, temos 2 opções, trotinete e bicicletas. Então, por que a Bird existe? Ou seja, por que foi fundada em 2017? Que problema quer solucionar? A nossa missão é tornar as cidades onde moramos mais habitáveis, mais sustentáveis e melhores. No mundo há 8 trilhões, que acho que são 8 milhões de milhões, ou seja, um número gigante, de viagens de carros cada ano. A maioria são viagens curtas, de menos de 5 milhas. E desses 5 mil milhões de viagens curtas,
900 mil milhões são realizadas por um público que poderia usar trotinete, ou seja, um público jovem que está habituado à tecnologia e que gosta de ir em trotinete. Então vocês imaginam o que poderíamos fazer se convertíssemos uma parte muito pequena destes 900 mil milhões. O que aconteceria é que nós, como cidadãos, teríamos muito mais espaço para nós. Como podem ver aqui, num espaço ocupado por 6 carros, podem entrar 110 bicicletas. Ou seja, se mais gente utilizar mobilidade suave, haveria mais espaço para nós, como aconteceu em Düsseldorf, onde há 30 anos atrás havia no centro, aqui perto do Rio, havia esta autoestrada de 6 linhas, e agora há muito menos carros, há um jardim, um parque fantástico, uma ciclovia, com a gente andar nos domingos é muito, muito bom. E este outro exemplo em Nova York, por exemplo, onde estão a tirar em Manhattan, estão a tirar parques de estacionamento de carros para fazer isto, jardins para a pessoa aproveitar. E adoro esta frase, você pode usar este espaço para estacionar 3 carros ou podem ter isto. É um jardim fantástico onde aproveitar do dia. E também a mobilidade suave é uma solução muito segura para as crianças. Isto é um estudo da... O vídeo não funciona, mas pronto. É um estudo da União Europeia. Aqui podem ver o número de acidentes mortais de crianças. Em 2020, houve 216 meninos mortos por carros, 89 matados por caminhões, 8 por carrinhas, por autocarros, desculpem, e só 1 por ciclistas. Ou seja, se houvesse mais mobilidade suave, haveria menos carros e seria um lugar mais seguro para as crianças também. Aqui não funciona. E como é que queremos reduzir o número de carros nas cidades? O fazemos através da nossa solução de mobilidade, cujo objetivo é reduzir os problemas de mobilidade tradicionais, que são esperas longas, caminhadas longas, deslocações congestionadas, trânsito, preços dinâmicos, no caso da Uber, que tem preços que mudam durante o dia, e poluição. E como fazemos isto através de uma experiência on demand, porque vocês podem ter trotinetes aqui a pé, muito próximo de vocês, rápida, eficiente, que reduz o trânsito, é acessível e amiga do ambiente. Como é amiga do ambiente, nós fizemos um survey no ano passado, perguntamos aos nossos clientes que meio de transporte estavam a substituir como uma trotinete Bird. E o 42% disse que estava a substituir um carro, que seja um carro privado, personal car, ou uma Uber, um ride hail. E você tem que saber que uma Bird, nós estimamos que absorve o carvão equivalente, mas este é difícil em português. Não. O equivalente de 30 árvores, ou seja, uma trotinete equivale a 40 árvores na Obrigado. É isto. Muito mais fácil assim. Boa. Por quê? Porque uma Bird 3, que é um modelo que temos aqui no Porto, é 3 vezes mais limpo. Isto é um estudo que não fizemos nós. É uma empresa externa que está certificada, tem certificação ISO. Não sou eu que estou a inventar números. Mas uma Bird 3, uma trotinete, é 3 vezes mais limpo para o ambiente que um carro elétrico. 5 vezes mais limpo que um carro de combustão. E 7 vezes mais limpo de um carro como um táxi, porque um táxi, uma Uber está todo dia a dar voltas pela cidade. É mais seguro e ocupa menos espaço. Aqui no Porto, o que temos feito? Nós entramos há 3 anos atrás aqui no Porto e em 3 anos fizemos, ou seja, os nossos utilizadores fizeram 660 mil viagens com uma trotinete Bird. Lembra que eu estava a dizer que o 42% dos nossos clientes dizem que está a substituir carros. Então, o equivalente, nós temos reduzido o número de viagens de carros aqui no Porto de 2.077 mil viagens em 3 anos, que é o equivalente de 818 toneladas de CO2. Então, é um número gigante. Uma tonelada de CO2 são como 50 metros, um cubo de 50 metros.
Portanto, nós reduzimos o carbono de 818 toneladas de CO2. Para vocês terem mais informação, aqui no Porto, uma viagem média dura, são 2,8 km e em táxi vocês pagariam 70 cêntimos mais, então é acessível. Duração média 19 minutos e tivemos até hoje 241 mil utilizadores em 3 anos, ou seja, mais que a população do Porto. Isto é para vos mostrar um bocado a mudança dos hábitos dos clientes. Nós começamos aqui, cada ponto amarelo, bom, não sei que cor é, sou daltônico por isto. E esta era a procura no início do serviço, está todo concentrado aqui nas zonas centrais e um pouco na Foz, na Matosinhos. Agora a procura está a mudar para cima, nas zonas residenciais. Nós, naturalmente, estamos a mudar as trotinetes lá para atingir esta procura e vemos resultados. Ou seja, agora há muita mais gente que está a fazer muitas mais viagens por pessoa nas trotinetes. E para vos mostrar também esta mudança de hábitos, isto é a porcentagem, é um dado interno nosso. Aqui podem ver, por exemplo, a cor amarela é a porcentagem de viagens de diversão, está a baixar. Esta preta é a porcentagem de viagens que ou iniciam ou terminam numa estação de autocarro ou de comboio e está a aumentar. Depois temos viagens frequentes, esta verde, está a aumentar, ou seja, o nosso utilizador está a usar a Bird menos para diversão, para lazer e mais para se deslocar diariamente no território do Porto. Então, para finalizar esta apresentação, qual é o nosso objetivo no Porto? Nós estimamos que no Porto há, cada ano, 286 milhões de viagens de carro, no total. Das quais 168 são viagens curtas, ou seja, que se poderiam fazer em trotinete facilmente, são de 1 a 6 km. Das quais há 32 milhões que são realizadas por utilizadores que estão em target, ou seja, gente jovem, tecnológica, com aplicações, etc. E vocês imaginam se conseguíssemos converter 7 milhões, uma parte pequena dessas viagens, 7 milhões, para a micromobilidade. Isso significaria ter 7 milhões no ano, são 2.000 por dia, 2.000 viagens menos por dia, que seriam menos 1.000 carros por dia. Nós poderíamos poupar 6 toneladas de CO2 por dia, poderíamos ter menos probabilidade de acidentes mortais para as crianças e teríamos 16 km² mais para nós aproveitar da nossa cidade. E o que podemos fazer com estes quilómetros quadrados? Podemos fazer, imagina vocês tirar, este é um vídeo realizado por uma associação de ciclistas em Lisboa, que está a imaginar uma Lisboa sem carros. Isto é uma praça, acho que é Enxado ou Misericórdia, não sei. Imaginem tirar todos os carros, os passeios, as passadeiras, as motas, os semáforos, todo, e converter este espaço numa praça. Agora vai chegar. Numa praça com uma fontana, com árvores, com esplanada, com crianças, com bicicletas, com gente a andar, gente feliz. Então, o que queremos fazer na Bird não é eliminar o carro. Nós sabemos que o carro é muito útil, muito importante. O que queremos fazer é racionalizar o uso do carro. Porque se todos nós racionalizamos o uso do carro, podemos ter muito mais espaço para nós, para as crianças e para ter uma cena assim, que é muito, muito bonita. Sim. Obrigado. Tudo claro? Sim, Dot? Obrigado. Obrigada, Fabrício. Bom, se nós até agora percebemos que há alternativas ao transporte das pessoas, o que é que acontece com a mercadoria e com aquilo que nós consumimos nas cidades? E o Francisco Travasso é o diretor de Expresso e Logística do CTT e CEO da Loki. A Loki são aqueles cacifes que nós já vamos vendo um bocadinho por todo o lado.
É diretor de produtos e de expresso, carga e logística no CTT, tem experiência em negócios de cacifos, logística urbana e sustentabilidade. Na área de expresso e encomendas, lidera a equipa de gestão de negócio em termos de portfólio de produtos, pricing e go-to-market. Tem mestrado em gestão e finanças pela Nova CBE e antes de ingressar no CTT trabalhou em consultoria na Bain & Company na Hollenberger. Bem-vindo, Francisco. Teresa, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e obrigado por estarem aqui. Não sei se já ouviram falar da Loki, mas se não, da próxima vez que virem um cacifo, acho que já vão perceber mais ou menos o que é que isto significa. Portanto, como é que surgiu esta iniciativa de lançar cacifos e montar uma rede de cacifos em Portugal? Surgiu de um problema que nos é muito próximo, que é um dos principais pain points que nós identificamos dos clientes que fazem compras de e-commerce e que recebem encomendas, que é não saber quando é que a entrega vai acontecer e depois, quando não acontece, como é que vão resolver, onde é que vão buscar. E nós sabemos que é uma chatice ir a uma loja do CTT quando temos que levantar uma encomenda e, portanto, queríamos de facto endereçar este problema. Além disso, o e-commerce é uma indústria que cresce muito em todo o mundo. Em Portugal, mesmo com uma baixa penetração, o crescimento é muito forte e, portanto, é uma das indústrias que mais cresce em Portugal. E, contrariamente, há cada vez uma preocupação pela sustentabilidade. E os dois não casam, ou pelo menos não casam como as entregas hoje são feitas. Há inúmeras iniciativas para endereçar este ponto, mas esta indústria de entrega de encomendas é por si só uma indústria castanha, portanto, polui bastante. Há inúmeras iniciativas que os CTT estão a fazer, a mais clara é a eletrificação da frota, e temos hoje já a maior frota elétrica, mas um dos pontos que queríamos ter era entregas ou formas de receber encomendas que sejam alternativas às entregas em casa e que poderiam fomentar também este tema da sustentabilidade. E, portanto, surgiu a Loki. A Loki é uma empresa que está a montar uma rede de cacifos, uma rede que nós apostamos muito na conveniência, portanto ela tem que de facto ser densa para que seja próximo das pessoas, onde as pessoas vivem, onde trabalham, onde passam no seu dia-a-dia e, portanto, queremos ter aqui uma rede muito densa e com um horário muito conveniente e, portanto, a alternativa a não receber em casa são os quiosques, as lojas CTT, que têm sempre um horário limitado e que têm sempre filas para outro tipo de serviços e, portanto, queríamos criar aqui uma rede que fosse conveniente e que fosse alternativa a isso. É muito fácil de utilizar e, portanto, hoje basta uma pessoa dirigir-se a um cacifo que vai receber um SMS da sua encomenda que tem lá um PIN, coloca o PIN na máquina e aquilo abre uma portinha com a encomenda lá dentro e, portanto, é relativamente fácil. E depois, por último, endereçar o tema da sustentabilidade. Porque é que é mais sustentável? Como são pontos agregadores de encomendas, o veículo que está a fazer a distribuição não tem que se deslocar a tantos domicílios e, portanto, há aqui uma consolidação num só local de várias encomendas de várias pessoas e, portanto, garante que aqui há menos viagens, menos emissões carbónicas e menos tráfego nas cidades. E, portanto, esta é a proposta de valor deste negócio ou deste serviço dos cacifos. Além disso, e para beneficiar todos os stakeholders da cidade, esta é uma rede aberta e, portanto, isto é uma iniciativa montada pelo CTT, mas não só os CTT podem colocar encomendas nesta rede de cacifos, ela é, na verdade, aberta a qualquer operador de transporte. Hoje só os CTT é que o estão a fazer, mas nós temos já contratos fechados com outros transportadores para passarem a usufruir desta rede. E isso permite que todos possam beneficiar, todas as pessoas que estão envolvidas na cidade possam beneficiar, podem beneficiar os retalhistas que têm mais acesso a esta rede, os consumidores finais, logicamente, os comerciantes também e os outros fornecedores, transportadores também. E, portanto, queremos de facto tornar aqui uma rede que seja benéfica para todos. Isto é, logicamente, uma infraestrutura que ocupa espaço e, portanto, também não vemos que faça sentido que ela seja replicada ao longo do país e, portanto, existindo uma que é verdadeiramente conveniente e densa, ela poder ser aproveitada por todos. E como é que nós estamos a fazer? Isto é também um dos pontos-chave para montar esta rede. Estamos a fazê-lo com parceiros locais e, portanto, acreditamos que temos empresas locais com conhecimento, com tecnologia, com know-how para desenvolvermos esta rede. Isso permite não só adaptar esta rede de cacifos às necessidades específicas que temos no país, dos retalhistas, dos transportadores, como nos permite ter uma solução mais barata que nos permite ter escala. E, portanto, tendo uma solução mais barata, permite de facto fazer aqui um investimento muito maior em termos de densidade de rede de cacifos. Temos hoje mais de 600 cacifos. Onde é que eles estão? Estão nos típicos locais de passagem onde as pessoas estão, portanto, centros comerciais, supermercados, parques de estacionamento, bombas de gasolina, hospitais, universidades, portanto, no fundo, ou perto onde as pessoas trabalham, vivem, onde passam no dia-a-dia para se deslocarem. E temos uma série de parceiros
estão aqui alguns logos conhecidos, desde a Galp, Lidl, Continente, onde temos hoje cacifes, e temos o objetivo de ter de facto uma rede muito próxima, que as pessoas consigam se deslocar de forma fácil aos cacifes. Existe a expressão em inglês de sleeper distance, que é uma pessoa poder colocar as pantufas ou os chinelos e ir até um cacife próximo, e portanto ter um cacife mais ou menos a 10 minutos de uma pessoa a pé é um bocadinho o objetivo. E, portanto temos mais de 600, o objetivo é chegar até 1000 ao fim deste ano. Como é que podemos utilizar estes cacifes? A maneira mais fácil é em sites de e-commerce que já têm esta opção integrada no checkout, portanto imagino que já devam ter reparado que em muitos sites, além de escolher a morada, há uma opção de ponto de entrega, ponto de recolha, onde os cacifes Logi podem aparecer nessa lista que normalmente está junto com quiosques, lojas CTT, o que seja, e portanto isto é a forma mais fácil, e temos hoje já muitos sites com esta opção, sem querer aqui fazer publicidade, mas Decathlon, H&M, Vinted, entre outros, About You, entre outros. E depois temos também uma opção que é um serviço do CTT, que é uma pessoa que está a comprar um site e não tem essa opção, pode ir ao site do CTT, subscreve este serviço onde escolhe o cacife que quer receber a encomenda, é-lhe atribuído um código e uma morada e coloca esse código e essa morada onde está a fazer a compra. E o que acontece é que mesmo que esse site não tenha essa opção, essa morada no fundo é um armazém do CTT, portanto a encomenda vai primeiro para esse armazém e nesse armazém é identificado qual é que é o cacife que a pessoa escolheu e depois é colocado no cacife. Quando chega ao cacife, é despoltado um SMS e um e-mail para o cliente com o PIN e depois a pessoa só tem que ir ao cacife, coloca aquele PIN e a porta abre-se. E portanto é relativamente simples a experiência do cliente. Ouvimos muito de clientes que começam a utilizar pela primeira vez. Pá, isto é realmente simples e não tem grande ciência, é mesmo muito simples de utilizar. Nós temos diferentes tipos de cacifes, temos cacifes de interior, temos cacifes de exterior, temos o que nós chamamos de small lockers, são cacifes mais pequenos, mais modulares, que nós colocamos principalmente em empresas. Temos cacifes residenciais, temos também cada vez mais cacifes em condomínios e também é uma vantagem para as pessoas e que de facto evita que não haja entregas não conseguidas em casa. Temos cacifes refrigerados e temos cacifes o que nós chamamos de through the wall, no fundo facilita a colocar um cacife em loja, mas está na vitrine, virado para fora e portanto com acesso 24 horas. E, por último, temos como ambição chegar aos 1000 cacifes, como eu falava este ano, e, portanto, queremos, de facto, montar uma rede densa e, depois dos 1000, queremos continuar a crescer. Queremos também entrar em Espanha, portanto, o CTT tem hoje uma operação de encomendas em Espanha, portanto, queremos também entrar em Espanha e queremos fazê-lo este ano. E com esta vantagem que nós temos de ter aqui parceiros locais com conhecimento de cacifes, nós hoje temos já procura de outros países simplesmente pelos equipamentos e, portanto, queremos também passar a exportar esses equipamentos para outros países, mesmo que não tenhamos nós próprios montado uma rede que gerimos. Estamos a trabalhar com soluções a bateria, portanto, os cacifes não terem que estar ligados a uma tomada elétrica e, portanto, cacifes a bateria. Cacifes residenciais. Lançámos o mês passado as devoluções e, portanto, um fluxo que nós acreditamos também passa a ser conveniente, portanto, não só as pessoas poderem receber as encomendas, como poderem devolver. E facilitar cada vez mais, e estamos a fazer um esforço para colocar cacifes dentro das lojas CTT, que é quando de facto não conseguimos entregar em casa, porque foi essa a opção que a pessoa escolheu, colocar as encomendas nos cacifes e, portanto, a pessoa, se tiver que ir a uma loja, vai a um cacife que está aberto 24 horas. Portanto, mesmo que o cacife esteja em loja, que seja depois uma experiência mais fácil para as pessoas. E basicamente é isto. Obrigado. Obrigada. Bom, eu convidava o Francisco a ficar aqui e os nossos 2 oradores também, a juntar-se a mim. E como ainda temos aqui um bocadinho, já chegamos todos a 2030, já chegamos numa frota nova, já temos encomendas em cacifes e já andamos todos de trotinete. Não sei se o público já tem questões que queira apresentar. Já temos o público, portanto, a primeira questão que temos aqui, passo já a palavra, peço só que se apresente. Olá, obrigada. O meu nome é Catarina, eu vivo aqui no Porto e trabalho aqui no Porto também. Assim, só para... Já usei a Loki, realmente é fabuloso, é muito simples e é muito prático e conveniente. Entretanto, a minha questão ou a minha observação era mais aqui na questão da mobilidade, STCP, bicicletas, mobilidade a pé. Eu, como disse, eu vivo no Porto e trabalho no Porto também. Há 2 anos deixei de usar carro,
só temos um carro na família, porque não tenho garagem, era muito difícil estacionar, e no trabalho era muito difícil estacionar, por isso comecei a utilizar os STCP. Inicialmente tinha o carro e usava os STCP, entretanto agora não tenho mesmo. Mas é difícil, é muito difícil utilizar STCP e querer chegar a um sítio numa determinada hora. Às vezes corre bem, mas outras vezes é muito complicado. Não nos podemos fiar sempre. Então acabo muitas vezes por usar serviços alternativos do Uber para colmatar. Não, normalmente quando ando com os meus filhos não dá para irmos de trotinete. Gostava de ir de bicicleta com eles para a escola, mas acho que a nossa rede de ciclovias é muito deficiente. Temos muito trânsito, é muito complicado andar com crianças na estrada. Eu ando, mas com eles é difícil. Mesmo ao fim de semana, os carros não respeitam as bicicletas, não há respeito por ciclovias, sei lá, já vi motas a andar nas ciclovias, é inacreditável. Por isso, acho que é mesmo importante criar um novo hábito nas pessoas, não é? O facto de haver das crianças não utilizarem, não pagarem até aos 18 anos é fabuloso, não é? Mas ainda há muitas crianças que nunca andaram de autocarro. Eu no outro dia fui buscar a minha filha e as amigas à escola. 4 delas nunca tinham andado de autocarro, elas têm 11 anos. E foi uma loucura, não é? Elas estavam extasiadas. Mas pronto, é preciso mesmo criar esses novos hábitos, mas é preciso que as pessoas tenham segurança nesse novo hábito, não é? E infelizmente, pronto, por várias condicionantes, não é? Às vezes é o trânsito, outras vezes são autocarros que não passam mesmo. Mas pronto, acho que é preciso criar muita informação nas pessoas e eu acho que falta isso. Falta, pronto, do ponto de vista do utilizador, não é? Certo. Falta essa facilidade de sabermos, já temos muitas aplicações e sabemos mais ou menos a que horas é que o autocarro vai passar, isso é fantástico. Mas pronto, precisamos de mais e precisamos de mais possibilidades diferentes e de mais segurança na estrada. E eu acho que era importante haver, como há isto a nível global, não é? Pronto, claro. Estamos aqui a falar, mas acho que a nível nacional até, não é? Global, sei lá, há imensa publicidade, não ir para o hospital, ligar Saúde 24 e haver algo do género de utilizar os transportes públicos. Não vá para a garagem, vá para a paragem. Exato, Qualquer coisa desse género. Respeitar os peões, as bicicletas e as outras formas de utilização da via. Eu se calhar aproveitava um bocadinho esta reflexão e passava aqui uma pergunta ao engenheiro Carlos Abreu e que se prende precisamente com esta questão. A renovação da frota, como nós percebemos até pela dimensão e pelo investimento que traz, é uma coisa que não é imediata, não é? Não é como chegar aqui, agora vou arrumar a minha bicicleta ou o meu carro para o canto e vou trocar e buscar outro. Isto, nós vimos, são quase 2 décadas até esta descarbonização. Como é que nós conseguimos, no fundo, compatibilizar este grande desafio da renovação da frota com o grande desafio da revisão da rede? Porque, ao fim e ao cabo, aquilo que nós percebemos é não só os autocarros às vezes não aparecem por qualquer motivo, seja porque ficam presos ou porque falharam ou porque têm que ser substituídos, mas também a oferta que nós temos, toda ela vai ter que ser revista nesta lógica da nova rede de metro, das novas formas de mobilidade, das zonas que vão passar a ser pedonais, porque tudo isto a coexistir. Como é que se combinam estes 2 desafios numa empresa de transporte público? Bom, não é de maneira nenhuma fácil, particularmente neste momento, porque nós estamos numa fase de transição
Portanto, estamos a programar ou planear a substituição de viaturas para uma rede que não temos a certeza como é que vamos operar. E, portanto, o nosso objetivo neste momento e para já é ter versatilidade suficiente nas viaturas que nos permitam responder a qualquer solicitação. Um bocado respondendo também à questão, o nosso objetivo principal é, neste momento, ter os meios suficientes, quer humanos, quer materiais, quer equipamentos, suficientes para correspondermos à totalidade, a 100% daquilo que é a nossa oferta esperada. Sabemos que temos algumas falhas, ou porque não temos motoristas suficientes, ou porque temos algumas viaturas que podem estar imobilizadas e, portanto, não temos viaturas suficientes para operar, mas o nosso objetivo neste momento é responder a 100% à oferta que está esperada. É evidente que também esperamos, nesta revisão que vai ser necessário fazer com a entrada das novas linhas do metro, com as linhas de BRT que se avizinham, também esperamos que as autarquias, os donos do espaço, determinem qual é que deve ser a rede prioritária da operação de transporte público. E porque assim, os autocarros andam metidos no meio do trânsito banal. E é evidente que se houver um engarrafamento de tráfego, nós ficamos lá no meio. Ficamos com 1, 2, 3, 4, às vezes 6 autocarros parados, uns atrás dos outros, porque o tráfego está parado. Portanto, das duas uma, ou as cidades estabelecem aquilo que é a rede prioritária de transporte público e, infelizmente, têm que retirar os automóveis dessas vias e, portanto, dedicá-las exclusivamente ao transporte público, e só dessa maneira é que nós conseguimos garantir frequência, velocidade e garantir que, de facto, os passageiros vão chegar ao destino à hora que nós dizemos que será o previsto. De outra maneira, não é possível. Claro que a esta distância nós temos muita dificuldade em prever o que é que temos que adquirir. Até porque há... E não dá para mudar de ideias a meio do caminho? Não. Portanto, neste momento aquilo que nós tentamos é atirar, se calhar, para o máximo, sabendo que vamos provavelmente adquirir veículos que, se a rede for bem construída, vamos ter excesso de capacidade, mas neste momento é a única possibilidade que temos. Isso é uma boa notícia. Não sei se há alguma questão no público. Posso? Boa tarde. Só um bocadinho, já tenho aí o microfone. Obrigada. Boa tarde, chamo-me Mário, sou engenheiro mecânico, trabalho na área da eficiência energética de edifícios e tenho uma questão aqui para o meu colega dos STCP, que é o seguinte: há uns anos circulou aqui no Porto, penso de forma experimental, um veículo a hidrogénio. E eu tinha duas questões. Primeiro, qual foi o resultado dessa experiência? E como é que se compara a utilização de um veículo desse tipo com os veículos 100% elétricos? Pronto, assim, resposta relativamente rápida, porque isso é um tema que dava para uma sessão completa, mas assim, tentando ser relativamente rápido. De facto, há 18 anos atrás, a STCP participou num projeto europeu para exploração para exploração de veículos de hidrogénio. A STCP teve 3 autocarros a hidrogénio a circular na cidade do Porto. Os 3 autocarros tiveram um comportamento relativamente satisfatório. Na altura, para efeitos de projeto, nós produzimos cerca de 20 mil quilómetros num ano e pouco. Para a nossa operação é muito baixo, mas para um projeto de desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento, foi muito bom.
e permitiu-nos tirar algumas conclusões. E a conclusão principal, e havia a possibilidade de a STCP continuar a explorar, a manter em operação os 3 autocarros, e na altura optamos por não o fazer. Ficamos com um que está preservado para museu, e vendemos os outros 2, salvo erro, à cidade de Frankfurt. Ou Frankfurt ou Hamburgo. E a razão é simples. Basicamente, em termos de viaturas, as viaturas comportaram-se relativamente bem, não foram o nosso problema, mas o combustível é um problema. O combustível era caro, portanto, o hidrogênio era caro, era difícil de obter, a rede de distribuição não existia e portanto, isso implicava que a nossa operação, em termos de combustível, quando comparávamos o hidrogênio com os combustíveis que tínhamos, por exemplo, o gás natural, estávamos a falar de um custo por quilómetro de combustível superior a 10 vezes o custo do combustível. E, portanto, a administração, nessa altura, optou por não continuar com a operação dos carros, porque acarretava muitas dificuldades. Aos dias de hoje, comparando um autocarro elétrico com um autocarro a hidrogênio, eu diria que, assim, uma comparação muito simples, os autocarros a hidrogênio usam na mesma energia elétrica. Portanto, basicamente, nós temos energia elétrica, produzimos hidrogênio, armazenamos no autocarro e depois no autocarro vamos produzir novamente energia elétrica para utilizar a eletricidade no veículo. Este processo, quando comparado com o carregamento das baterias e a utilização das baterias para mover o autocarro, é qualquer coisa como metade da eficiência. Portanto, o elétrico, a baterias tem mais ou menos o dobro da eficiência de um autocarro a hidrogênio. De modo que a questão põe-se mais ou menos nestes termos. Se o autocarro elétrico serve a nossa operação, não faz sentido optar por autocarros a hidrogênio. Os autocarros a hidrogênio só serão uma mais-valia se os elétricos não forem suficientes, não tiverem autonomia suficiente para operar a nossa rede. Eu admito que para redes interurbanas, redes de longo curso, turismo, Internacionais. transportes de mercadorias, que são normalmente redes que têm, não são redes fixas, são redes variáveis em função da operação, é mais difícil operar com um autocarro elétrico ou com um veículo elétrico. Nós não. Nós temos uma rede fixa, estável, sabemos todos os dias, quando pomos um autocarro a operar, ao fim do dia, quantos quilómetros é que ele vai produzir e por onde é que vai andar. E, portanto, sabendo isso à partida, eu consigo determinar exatamente qual é o autocarro que lá devo pôr. E, portanto, na nossa rede atual e mesmo na rede que esperamos que venha a ser utilizada, achamos que não, na nossa opinião, não se justifica a opção por hidrogênio neste momento. Temos aqui mais uma pergunta do público. Posso? Sim. Não é bem uma pergunta, eu sou o presidente da Junta do Centro Histórico. É mais um falar sobre as situações todas que eu ouvi. E eu vi aquela menina também ali a falar sobre os autocarros. A minha experiência sobre os autocarros é muito boa, consegue-se ter uma mobilidade boa, também já andei de trotinete, também, é verdade. Nós temos é que repensar a nossa maneira. Quantos de nós nesta sala já chamámos um Uber que parou no meio da faixa de rodagem para nós entrarmos? A minha conversa sempre que entro num carro de um Uber é assim, está muito trânsito, e ele não se pode andar na cidade. E depois o senhor acabou de parar no meio da faixa de rodagem para eu entrar e vai sair. Portanto, conselho, as pessoas têm que chamar um Uber, têm que se encostar mais à frente, porque há autocarros a circular que não conseguem circular. Há carros, quantos de nós já fomos e já estacionámos o carro mal estacionado para ir fazer seja o que for? Portanto, somos nós que causamos o trânsito que há na cidade. E temos que ver uma coisa, o Porto
é uma cidade que se está a refazer. É uma cidade que há 7, 8 anos atrás, se agora passa aqui um carro por minuto, há 7, 8 anos atrás passava um carro de 30 em 30 minutos. Era uma cidade onde não havia movimento, onde não havia pessoas, onde eu conheço isto, sou nascido e criado na zona histórica, conheço muito bem. Portanto, é uma cidade que se está a refazer. As dores de crescimento são normais, mas somos a cidade pioneira, se calhar, nas trotinetes, com regulamentos, os parques de estacionamento, certo? É verdade, fomos a primeira cidade a meter isso. Os STCP passaram para a gestão do metropolitano, estão-se a refazer, a comprar autocarros novos e linhas novas, certo? E agora para o nosso Francisco. Na proximidade da Loki, já pensou nas juntas de freguesia? Já pensou? Tenho aqui um convite, Francisco. Tenho aí o desafio. Obrigado a todos. Eu tinha aqui, pronto, posso só fazer agora uma, temos estado sempre a falar aqui dos autocarros e do STCP, eu gostava de perceber, fugindo um bocadinho para a mobilidade mais suave, já percebemos que há aqui algumas dificuldades que se prendem com a infraestrutura, com as ciclovias, com a segurança a andar, não dos comentários do público, mas eu acredito que haja mais algumas barreiras. E aquilo que eu perguntava ao Fabrício é, na sua percepção enquanto operador, o que é que faz com que as pessoas não utilizem esta mobilidade suave partilhada tanto no seu dia-a-dia? Nós percebemos que ela está a crescer, mas está a crescer de uma forma ainda assim um bocadinho tímida. O que é que falta para isto ser visto como mais uma forma de mobilidade que todos os dias eu posso utilizar? Isto, naturalmente, é um processo. Como eu estava a falar antes, temos que falar de mobilidade em décadas. Para fazer um exemplo, o carro foi inventado no 1896, mas tornou-se em ser uma forma de mobilidade democrática para todo tipo de público nos anos 60, 70 mais ou menos, ou seja, demorou 60, 70 anos. Por quê? Porque havia desafios. Há um século atrás não havia infraestrutura para carros, não havia asfalto, não havia passeios, não havia passadeiras, não havia estrada, não havia semáforos, não havia regras, não havia nada, e o carro era muito caro. E nós temos desafios parecidos, ou seja, infraestrutura, porque se não há ciclovias, as trotinetes têm que andar numa estrada, partilhar uma estrada com carros, então é muito perigoso para a trotinete, ou se não há ciclovia, não poderia ir no passeio, mas naturalmente se o utilizador está em perigo, tem medo, na estrada há buracos, há pedras, pode ser que vai no passeio, não deveria acontecer. E nesse caso o perigo é para o peão. Então ter infraestrutura é muito importante também em termos de pontos de partilha. E o custo é um fator limitativo ou não? Vocês sentem que o custo de utilização pode ser um fator limitativo? Eu ouço isto às vezes das pessoas, mas não sei qual é a vossa percepção. Percepção, acho que a gente, os utilizadores, acham que é caro. Sim. Mas se vocês... Quem de vocês sabe quanto custa 1 quilômetro num carro? Quanto custa? Alguém quer experimentar dizer? Se vocês adicionam gasóleo, manutenção, o custo de seguro, imposto de circulação, via verde, os parques, as multas, tudo isto seria... Vamos a ver só quando corre bem. Seria entre 50 e 80 cêntimos por quilômetro em carro. Mas a gente não sabe isto. Porque o que paga o carro no início, depois paga o seguro cada ano, tem uma visão do preço. Então, o preço por quilômetro seria de 40 a 100 cêntimos em carro, e em trotinete seriam, se vocês tiverem um passe mensal, mais ou menos igual. Mais ou menos igual. E claramente isto vai evoluir, sim. Sim. Posso só... Sim, é rápido. Ok. À junta de freguesia pago 3,5 €. Sim. E eu paguei numa trotinete para experimentar, paguei 2,20 €. Só que me aconteceu o seguinte, cheguei ali quase à Praça da República e tive que empurrar a trotinete. Um conselho que eu dou à empresa, os vossos operadores, em vez de terem quantidades de trotinetes,
que tenham qualidades. Ou seja, que as pessoas peguem e não se sintam fraudados. Está bem? Tá, obrigado. Pronto, tínhamos ali mais Então- uma pergunta atrás. Mas há outras barreiras. Desculpe. Sim, Também há barreiras culturais. Isto vai demorar, se calhar, uma geração ou duas. Saiu um artigo no mês passado no The Economist, o jornal inglês, que estava a dizer que as novas gerações, os jovens de hoje, já não conseguem o cartão de condução. Sim. Já agora, jovens entre 18 e 21 anos, só o 20% têm cartão de condução. Há 20 anos era 40%. Então há esta tendência nos jovens a querer o carro. Então também é cultural. Então, imagina, daqui a 20 anos vai haver mais ciclovias, mais pontos de partilha. Os jovens não querem carros. Então daqui a uma geração acho que vai ser uma solução diária. Não preciso. Não precisa? Mas é melhor por causa... Peço só que se apresente. O que eu ia perguntar há pouco Sim. era o seguinte: vamos deixar de falar dos STCP, ok? Vamos deixar de falar de outras coisas e vamos perguntar à Câmara o projeto que a Câmara tem para, efetivamente, retirar, porque é fundamental, retirar os carros da cidade. Eu não tenho nada contra os carros, nada, mas é necessário retirar os carros da cidade. E se forem retirados os carros da cidade, baixamos o nível de Posso? Baixamos, de facto. Se calhar, se forem retirados os carros da cidade, os STCP vão passar a circular melhor, porque há sempre aquela coisa de que eu ando de carro porque não tenho STCP que chega. Isso é um eufemismo. Porque quem quer andar de carro, anda de carro. Quem quer andar de STCP, anda de STCP. Aliás, eu não percebo, ainda agora não percebo uma coisa, nesta linha que vão fazer, que lhe chamam Metrobus, não é? Retiram os lugares dos carros na Avenida Boa Vista e mantém todos os lugares de estacionamento na Avenida Marcelo Gomes da Costa. Não dá para entender. Ok, mas não dá para entender. Eu não percebo. Portanto, se retirarmos os carros, ou melhor, voltando atrás, o que é que tem projetado, já não me interessa só o plano diretor, o que é que tem projetado, ano a ano, a Câmara Municipal do Porto, para de facto aumentar e participar mais a sua cota até 2030? Eu estou-me a recordar que nesta semana, ou semana passada, saiu no público um problema que era o plano sustentável da cidade de Lisboa, que começou a ser trabalhado em 2015, ainda não está feito. Portanto, eu não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer exatamente ao Porto. Certo. Nós aqui no meio dos Quer dizer, nossos... independentemente da participação dos STCP, uma coisa relativamente à logística. Estamos a falar de uma logística que me parece a mim que complica muito o Porto, que é, com tantas lojas comerciais que nós temos sempre uma dificuldade enorme de trabalhar e com caminhões aqui a descarregarem a mercadoria. Bom, em relação à primeira questão, nós não temos aqui nenhum... Eu não sou da Câmara Municipal, portanto eu não vou poder responder à questão e não temos aqui nenhum dos oradores. Está aí. Fica a reflexão e julgo que poderá ter essa resposta. Em relação à questão da logística propriamente dita, eu tinha quase a mesma questão para colocar, porque realmente, além desta questão das lojas, nós temos muitas lojas no centro e vemos mesmo muitas viaturas a toda a hora. Eu posso-vos dizer que todos os dias passo na Rua do Paraíso e vejo 2 viaturas a descarregar à mesma hora, no mesmo sítio. Não percebi até hoje o quê. Mas, além disto, as pessoas, e muito com a pandemia, perceberam que podem consumir muito online. E criaram uma necessidade quase do imediato. Como é que os operadores logísticos conseguem, no fundo, otimizar servir o cliente e as rotas e cumprir com esta questão da neutralidade carbónica? Porque isto de mudar a frota é muito bonito, mas a verdade é que ocupam muito espaço na rua, e se nós queremos o espaço para os autocarros, se queremos o espaço para as pessoas, para as bicicletas, depois também queremos que as coisas cheguem em casa. Como é que os operadores logísticos veem, no fundo, isto e podem ajudar a cidade a, no fundo, termos uma gestão mais equilibrada destas coisas? Sim, o desafio é, com este crescimento deste negócio do e-commerce, de facto poluir cada vez menos. Há iniciativas que cada operador de transporte faz, sendo a mais óbvia a eletrificação de frota.
não é tão simples quanto se possa imaginar, portanto não é simplesmente ir adquirir ou alugar veículos elétricos, há toda uma infraestrutura que tem que ser criada, porque, por exemplo, nós no CTT que temos mais de 200 centros de distribuição, eles têm que ter carregadores e muitas das vezes o número de carregadores que nós necessitamos, a infraestrutura elétrica não aguenta para colocar essa infraestrutura. Portanto, é um processo longo. E este é o mais óbvio, que cada operador de transporte está a fazer o seu percurso de eletrificar a frota. Depois há coisas com impacto menos direto, como é o caso dos cacifes, como é o caso de ter rede que nós chamamos de PUDs, portanto pontos de entrega, sejam cacifes ou sejam lojas, quiosques, etc., que no fundo agreguem encomendas e portanto haja menos deslocação de veículos para entregarem em casa. Depois há coisas simples como plataformas tecnológicas de otimização de frota. Portanto, nós temos pessoas que conduzem há muito tempo e conhecem muito bem as ruas, mas nada como ter, de facto, um software que diga qual é que é o caminho mais rápido para fazer a entrega destas encomendas. E, portanto, ter menor deslocação dos veículos e, portanto, os nossos motoristas seguirem os distribuidores, carteiros, etc., seguirem, de facto, estas ordens que, no fundo, fazem com que o veículo desloque menos e isso tira alguns carros da estrada. E depois existe um modelo muito mais complexo, difícil de implementar, que vai demorar muito tempo, que é impossível ser feito sozinho, que é a partilha de infraestrutura e é evitar ter empresas diferentes na mesma rua abastecerem no limite a mesma loja. E isso exige que haja uma partilha de espaços físicos, que haja uma partilha de meios de transporte. Isso é muito mais complexo, não existe uma receita, uma fórmula comprovada na Europa, nos Estados Unidos. É necessário haver modelos específicos desenhados pelas autarquias, em conjunto, obviamente, com as entidades privadas. Coisas tão simples como ter uma carrinha única que entrega coisas do CTT, mas da DHL e de outros naquele local. E exige coisas simples, que é, eu hoje estou a acompanhar o percurso da minha encomenda e sei onde é que ela está e que ela vai ser entregue em determinado sítio ou que já foi entregue. Se existir um armazém que agrega isso e a DHL leva até um determinado ponto e o CTT continuam a seguir, a pessoa que está a seguir esta informação tem que fluir. E, portanto, isto é apenas um pequeno exemplo do que tem que acontecer. Mas para isto acontecer é preciso existir um modelo por trás e regulação por trás que defina como é que este modelo operacional em determinadas zonas da cidade vai funcionar, começando logicamente por pilotos, por zonas pequenas, limitadas, e que depois possa ser escalado para o município inteiro, mas é um desafio muito grande e penso que em Portugal e na Europa ninguém tem a fórmula certa como é que isto vai acontecer. Temos aqui mais uma questão do público, 3. Boa tarde. No seguimento, meu nome é Marco Oliveira. No seguimento dos seus comentários acerca dos pontos de distribuição, que garantia é que vocês conseguem, como empresa, dar ao utilizador e também que medidas é que vocês tomam como empresa associadas ao vandalismo que pode existir nos cacifes que estão colocados na rua e em postos de gasolina e em supermercados? Começo por dizer que temos muito pouco vandalismo, seja surpresa ou não, numa rede de 600 cacifes tivemos meia dúzia de casos, pelo menos a mim surpreendeu-me, eu estava preparado para mais. Tanto o cacife como o que está dentro do cacife, portanto, as encomendas têm um seguro e, portanto, o cacife, logicamente, é uma estrutura relativamente resistente, mas um pé de cabra abre o cacife, portanto, ele não é à prova de tudo. O cacife e o que está lá dentro tem um seguro e, portanto, se acontecer alguma coisa, nunca aconteceu nada, portanto, já houve vandalismo, mas sem haver roubo, extravio de encomendas, os bens depois estão segurados. Temos ali mais uma pergunta e depois... Já Olá, estamos boa tarde. a acabar. Olá. Eu tenho 3 assetos, munícipe e também aqui em representação da Ascendi, concessionária, nossa vizinha. Tenho uma pergunta e uma provocação. A pergunta aqui para a Fabrício, e por ser munícipe e por ser fã da mobilidade e pensar como a Teresa, que temos de nos preparar para o futuro e começar a agir como tal, mas de encontrar aos desafios que a Catarina também encontra. Eu vivo e trabalho no Porto e não consigo, sou cativa, eu sou aquelas pessoas cativas do automóvel. E estava a ouvir a experiência da Bird e lembrei-me de perguntar se já testaram em algum destes casos, em todo o mundo, se já testaram as bicicletas com o outro lado. Se isso funcionou, se tiverem testado, e se não, deixar este... O outro lado é um reboque, não é? É, para podermos transportar as crianças... Para poder transportar as crianças. Para a criança. Não testamos em nenhum lado, não.
Eu pessoalmente gostaria de testar alguma coisa assim, porque acredito que seria uma solução boa para todos, mas cada vez que testamos algum tipo de extensão do veículo, como pode ser o suporte para o telefone ou não sei o quê, sempre houve muito vandalismo. Ok. E por isto a empresa agora não quer testar mais coisas, quer ficar em baixo, continuar com as coisas que funcionam bem, mas é um bom feedback. No passado também deram um feedback de, por exemplo, montar o suporte para a prancha do surf. Essa é a solução. Sim. Aqui para a nossa cidade seria importante termos soluções para os cativos, como eu, e lembrei-me dessa. Pronto, e agora, saindo da minha missão como munícipe, e em representação da empresa que assinou o Pacto para o Clima, que é a Ascendi, queria deixar a provocação, pensando a 10 anos, a 20 anos, nós sabemos que também temos um papel na mobilidade urbana. Apesar de estarmos na periferia, é por lá que chegam as viaturas que nós queremos tirar da cidade. E também muitas pessoas também estão cativas dessa mobilidade interurbana até determinado ponto. Eu queria deixar aqui a provocação à logística, aos serviços que estiverem de transportes, à Câmara, a todos os players que aqui possam estar na estrada, meu Deus, e na estrada também. Aos players que aqui possam estar, deixar este desafio de contar connosco, e com certeza com outras concessionárias, com outros operadores de rodoviários, porque há muitas soluções que parecem futuristas, mas que já estão a acontecer no centro da Europa, plataformas de partilha de viaturas, hubs para logística. Portanto, há aqui um conjunto de soluções em que nós podemos ter um papel ativo e que temos interesse em tê-lo. Portanto, queria deixar esta provocação e eventualmente perguntar a vossa opinião sobre o assunto, como é que nos veem. Nós temos as nossas ideias, mas nada melhor do que trabalharmos em equipa, pensarmos nisto como desafios que temos em comum. Obrigada. Certo. Vamos só, tínhamos aqui uma última intervenção, que estamos mesmo no minuto final. Eu peço desculpa, não é uma pergunta agora, mas como sou presidente de junta, sinto-me aqui um bocadinho no dever de defender o município. E aquele senhor falou que é que o município tem feito tanta coisa, tem feito a criação das ZACs, zonas de acesso condicionado ao automóvel, tirou do tabuleiro inferior a circulação do automóvel para retirar os automóveis em excesso que há no centro histórico. Criou zonas de contenção para as descargas grandes da cerveja da Superboc, onde depois é feita a distribuição pelos estabelecimentos. O município tem feito tanta coisa, só que foi uma cidade que cresceu de um momento para o outro e tudo leva o seu tempo a refazer. Sem dúvida. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos nossos 3 oradores. Foi uma sessão muito rica. Muito obrigada ao público por ter participado e vemo-nos novamente em 2030. Não, para a semana estamos cá novamente e o tema para a semana é descarbonização na construção. Portanto, um resto de uma boa tarde e uma boa semana. Obrigado. Obrigado.